aí galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui com uma videoaula sobre a Primeira Guerra Mundial para vocês. Espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa saber é sobre as causas, né? O que levou a esse conflito. Então nós temos o imperialismo ali, aquele neocolonialismo, como sendo uma das grandes causas. Por quê? Vocês se lembram quando esses países europeus, as grandes potências, começaram a expandir as suas zonas de dominação sobre a África e sobre a Ásia, né? Todos eles ali indo buscar novas fontes de riqueza, matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra, lembram disso? Então, só que chega a determinado momento que todas as regiões possíveis já estão sob a influência de alguma grande potência. E aí elas acabam brigando para uma tomar uma zona de influência da outra. Isso acaba sendo um problema muito sério que vai ocasionar essa Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Temos então os conflitos de interesse também relacionados ao nacionalismo, onde pequenos países, com os seus conflitos, as suas brigas, acabam, por causa das suas alianças com grandes países, tornando um conflito regional num conflito generalizado, né? Sendo chamado de Guerra Mundial. Que a gente precisa entender, tá bom? Antes de chegar na guerra, vamos entender como é que é o momento que a Europa estava vivendo, né? Aquela chamada Belle Époque, a bela época, né? Que é a virada do século ali, ó. Foi um momento de grande desenvolvimento nos principais países no momento, gerando um grande processo de enriquecimento. Tá? A Revolução Industrial ela é muito importante nesse sentido, a segunda fase dela ali. A gente tem um aumento da necessidade por colônias, mas está produzindo cada vez mais riqueza e uma parte da população dos países, né, das grandes potências, está se aproveitando disso. Isso é muito interessante. Tá? Esse novo momento ali, ó, tá erradinho, vamos arrumar, né? Ao vivo, gente, aqui o negócio é ao vivo. Esse novo momento promoveu uma verdadeira revolução dos costumes dos países em desenvolvimento. A questão do avião chegando, por exemplo, a própria Torre Eiffel ali, que representa essa nossa bela época, grande desenvolvimento artístico, tecnológico, isso é tudo muito interessante. Bom, só que temos aí a parte ruim também, os problemas sociais e econômicos. Né? Apesar de todo esse desenvolvimento, uma grande parte da população dos países não tinha acesso a todas essas tecnologias, a toda essa melhora na qualidade de vida. E principalmente em países do leste europeu, a situação era muito ruim. A gente pode ressaltar aí a Rússia tendo 85% da sua população camponesa, tá? Vivendo no campo, mas numa situação precária no campo. Então isso era muito ruim. A Rússia estava muito atrasada. E se você for pensar assim, a Rússia participou da Primeira Guerra Mundial, que foi um evento muito grande, e ela estava atrasada, a gente vai ver a consequência disso mais pra frente, com certeza. Tá bom? Rivalidade entre as potências, vamos ressaltar isso, que eu já comecei a comentar com você. Então, os problemas na Europa foram agravados pelo clima de tensão entre as potências. Então, por exemplo, em relação à Guerra Franco-Prussiana, guerra pela qual a Prússia ali conseguiu organizar todos os seus estados ali na sua região, os estados germânicos, formando a Alemanha, tomando alguns territórios pertencentes à França. Então ali a gente tem uma rivalidade entre esses dois países, que a gente vai perceber ela durante a Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial também, então isso é muito importante. E outros conflitos também ocorriam devido às disputas por colônias, que a gente precisa pensar que tanto a Alemanha quanto a Itália demoraram para se unificar. Então elas demoraram para ir buscar colônias, então saíram atrasadas nesse processo, tinham menos colônias que queriam se expandir, e como eu comentei com vocês, não tem mais para onde se expandir, tem que tomar a colônia dos outros, tem que tomar essas áreas de influência dos outros, o que acaba sendo um problema bem sério. Bom, paz armada é importante a gente entender o que é essa paz armada. Um determinado momento que os países europeus começaram a investir muito nos seus exércitos e nas suas armas. Por quê? Tem que estar preparado para uma possível guerra. Ela vai acontecer? Talvez. É provável. Vamos nos preparar. E todo mundo se preparou. E isso é interessante a gente pensar, porque quando a guerra começa, ninguém tem noção de quanto tempo ela vai durar. Achavam que seria muito rápida. Mas porque todo mundo estava muito preparado. Só que você está preparado, seu inimigo também. A destruição foi incrível. A gente vai perceber isso também. E aí nós temos a formação de alianças relacionadas a essa paz armada também. Coloquei para vocês, olha, bonitinho uma imagem. Nós temos duas alianças, que é a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, Rússia e França, e a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, a Áustria, a Hungria e a Itália. Óbvio que isso vai se modificar, tá bom? A Itália muda de lado ali, ó, logo no começo da guerra, como vocês podem perceber aqui. E o ano de 1917 é muito importante, porque a Rússia vai deixar a guerra, isso a partir da Revolução Russa, que a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, e os Estados Unidos entram no conflito. Então tem a Rússia saindo, o que teoricamente ia facilitar para essa Tríplice Aliança, mas com a entrada dos Estados Unidos vai desbalancear e a guerra vai chegar até o seu fim. Certo? Vamos com calma. Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra. Conhecida dessa forma também. Tá? O estopim é um fato que dá início. O que deu início a esse conflito? Né? As causas, o que levou o conflito a acontecer, a gente já entendeu. Agora a gente precisa entender qual que é o fato que dá início, né? O start
dessa Primeira Guerra Mundial. E foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro em junho de 1914, o Francisco Ferdinando. Ele foi assassinado ali, ó, em Sarajevo, que é na Bósnia. E o assassino era um jovem ligado a um grupo terrorista sérvio. Então essa região aqui da Península Balcânica, como vocês podem perceber, ela era disputada pela Áustria e pela Sérvia. E a Áustria tinha uma força muito grande dentro dessa região. E aí um terrorista ligado, um terrorista de um grupo que ele era sérvio, ele vai acabar cometendo esse atentado. Dessa forma a Áustria vai declarar guerra à Sérvia. E aí um problema que é entre a Áustria e a Sérvia, vocês vão perceber que acaba se tornando um conflito mundial por causa das políticas de alianças. Certo? A Rússia vai entrar na guerra porque ela está apoiando a Sérvia. A Alemanha entra na guerra porque ela apoia a Áustria. A França entra do lado da Rússia, a Alemanha vai querer atacar a França, a Inglaterra entra também. Tudo isso vai acontecer por causa da política de alianças, mas tudo relacionado a um problema entre Áustria e Sérvia, basicamente. Tá bom? Quais são as fases do conflito? Nós temos a primeira fase, que é de 1914 a 1915, que é a chamada Guerra de Movimento, que é o avanço do alemão sobre a França. Então é o momento de todo mundo estar se organizando, pegando o seu exército, já mobilizando para as fronteiras, e no caso a Alemanha consegue sair à frente e já resolve atacar a França e consegue tomar um pedaço dos territórios franceses, tá bom? E aí a segunda fase, de 1915 a 1917, é a chamada Guerra de Trincheiras. Vocês podem perceber nas imagens que eu deixei para vocês, tá bom? Se quiser, tem vários filmes que você pode assistir que vão te ajudar nisso, para você entender melhor como é que funciona isso. Tem documentário, tem filme, vou indicar tudo isso para vocês depois, fiquem tranquilos, tá bom? E essas trincheiras então são essas valas que foram cavadas aí, várias, quilômetros e quilômetros, todas interligadas, onde eles tinham que se proteger, porque como eu falei para vocês que os países se prepararam muito para essa guerra, eles acreditavam que inicialmente que a guerra seria basicamente como eram as guerras anteriores, as guerras do tempo napoleônico. Um exército se posiciona, o outro vem, eles vão embater ali e ver quem ganha. Não é assim que vai funcionar. Aqui, durante a Primeira Guerra Mundial, inicialmente eles tentaram, mas ao perceber os diversos canhões, as metralhadoras, as granadas, os rifles, era impossível que um exército fosse para cima do outro. A quantidade de mortos era imensa. Então eles começam a cavar essas trincheiras e se posicionar ali para defender os seus territórios. E cada pedaço de terra que eles conseguissem conquistar era muito sofrido, dava muito trabalho. Que era chamada Terra de Ninguém, onde a gente tinha uma trincheira e aí até a outra trincheira. Vou tentar localizar com a câmera aqui. Esse espaço entre uma trincheira e a outra chamada de Terra de Ninguém. Qualquer metro de terra que você conseguisse conquistar ali tinha um preço muito alto, porque estava todo mundo muito bem fortalecido na questão de se defender. Só que, obviamente, a situação nessas trincheiras era péssima. Ratos, doenças, fome, as próprias bombas dos inimigos, os tiros e também as armas, né, que foram desenvolvidas durante a guerra, armas químicas, gases, principalmente, vocês conseguem perceber aqui os soldados utilizando máscaras para tentar se proteger disso, tá bom? E a terceira fase, de 1917 a 18, são os conflitos no mar, né, que os alemães vão acabar atacando vários navios dos Estados Unidos para impedir que eles continuassem fornecendo ajuda, né, para os países da Tríplice Aliança, ali, principalmente França e Inglaterra. Então os Estados Unidos vão entrar na guerra, o Brasil entra junto, por exemplo, né, isso é importante, vai entrar lá em sequência também, e a Rússia que acaba saindo da guerra por causa da Revolução Russa, que a gente vai comentar mais pra frente, tá bom? Vamos dar sequência. Só um resuminho do nosso conteúdo. O ano de 1917 está aí, então, sua grande importância é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, que seria um alívio tremendo para os alemães, que teriam um país a menos para se preocupar e uma frente a menos também, né? Só que os Estados Unidos entrando, desequilibra tudo, e aí a guerra eventualmente vai chegar ao seu fim. Uma grande importância para o fim da guerra também é a própria utilização dos tanques. Tem um documentário bacaninha para vocês assistirem, depois eu passo para vocês. E o fim da guerra vai ser como? A Inglaterra, a França e os Estados Unidos vão ser considerados grandes vencedores. Nós vamos ter a fragmentação, do Império Austríaco e do Império Turco, tá? Porque se eu falei para vocês lá atrás, a configuração da guerra seria basicamente a Tríplice Entente: Inglaterra, Rússia e França. Rússia em 1917 sai, Estados Unidos entra. A Tríplice Aliança ali seria a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, né, e a Itália. A Itália sai, porém o Império Turco-Otomano acaba entrando do lado da Tríplice Aliança. Então nós temos ali a Alemanha, a Áustria e a Turquia, vamos dizer assim, né, os turcos, né, que seria a herança do Império Turco-Otomano, contra a Inglaterra, a Rússia e França, a Rússia saindo e os Estados Unidos entrando depois, tá bom?
Então a Inglaterra, a França e os Estados Unidos são os grandes vencedores. Fragmentação do Império. Tivemos um pequeno probleminha aqui, mas finalizando então, a Alemanha vai ser considerada a grande causadora da guerra, né? Ele vai sofrer com o Tratado de Versalhes, que a gente vai ver as consequências disso mais pra frente também, mas ela vai perder territórios, seu exército vai ser limitado, vai ter que pagar indenizações pesadíssimas também, isso vai ser um grande problema. Então, se a criação da Liga das Nações, que será uma organização que deveria evitar novos conflitos, a gente vai perceber que se logo depois veio a Segunda Guerra Mundial, ela não funciona muito bem. E o movimento feminista, né? Nós vamos ter um desenvolvimento muito grande aí das lutas das mulheres, por quê? Quando os homens foram para a guerra lutar, elas tiveram que assumir diversos papéis que até então pertenciam aos homens. E aí quando os homens voltam da guerra, elas não querem perder todas essas conquistas de poder sair de casa para trabalhar, por exemplo, porque elas saíam, né, para trabalhar nas fábricas, para trabalhar na construção civil, por exemplo, também. Então isso é muito importante nesse sentido. Que daí elas vão querer lutar cada vez mais por esses seus direitos. Depois da Segunda Guerra Mundial, então, mais ainda intensifica toda essa questão da participação e dos direitos feministas. Tá bom? Uma aulinha rápida aí, então uns 10 minutinhos, essa nossa função, tentar apresentar cada conteúdo ali em mais ou menos 10 minutinhos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que ajude bastante vocês, e qualquer dúvida é só comentar aí, tá bom? Muito obrigado, valeu, até a próxima.